rogai por nós, Vamos iniciar a nossa os vigília. Eu vou pecadores, explicar um pouquinho para vocês o que estamos fazendo. agora e na hora de nossa morte, agora e na hora da morte, rogai por nós, os pecadores. Ó Senhora, Senhora e Mãe de... Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. A ideia da gente fazer essa vigília, ela vem de todos os últimos acontecimentos, os acontecimentos principalmente desse ano, mas principalmente das revelações que vêm sendo feitas e de tudo aquilo que nós acessamos nas últimas liberações, nos encontros da Shambhala. Então, tudo leva a crer que nós vamos ter pela frente um período bem turbulento, né? E o que que acontece quando esses períodos turbulentos começam a acontecer, né? As pessoas começam a ficarem agitadas e a sua mente, o seu poder de cocriação vai para um outro lado e as pessoas começam a cocriar coisas que não precisam serem cocriadas, tá? E quando a gente entra no medo, quando a gente entra na dúvida, isso acaba atrapalhando todo o processo de andamento da transição planetária. Há um tempo atrás, houve um momento em que as linhas de tempo se tornaram caóticas e foi pedido que se fizesse um movimento para convergência das linhas de tempo. Foi o que nós fizemos. O meu vídeo desligou, peraí. Hum, a minha câmera saiu fora. Agora eu estou nessa câmera que ela é um pouquinho, ela não é tão nítida quanto a outra, mas ok, vamos nessa mesmo. Então, assim, dentro de todo o processo, quem acompanhou, né, a primeira onda austral, a segunda onda austral, onde a gente está falando desse processo, que é um processo de ascensão, as ondas austrais são ondas de ascensão. Então, elas vêm, fazem limpezas profundas e nos impulsionam para ir para frente. E elas começam pelo sul, justamente porque o Sul é o lugar, segundo eles, que vai acolher uma grande parte da humanidade. Muitas pessoas virão para o Sul, muitas pessoas do Norte virão para o Sul. Então, nós temos aí um processo de movimentação de pessoas, mas no ano 2027, se não me engano, vai ter muita migração de povos. 2026, final de 2026, início de 2027, iniciam essas migrações. Então a gente vai ter um movimento muito grande, a gente não sabe ainda dentro de qual realidade nós estaremos, mas a ideia de começar pelo Sul é para que o Sul possa ser reconstruído a tempo. E isso é uma fala muito forte deles, né? Essa reconstrução não é necessariamente uma reconstrução só física, vai ter também, mas principalmente uma reconstrução espiritual das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa força pessoal como pessoas humanas físicas. E essa reconstrução ela começa sempre de dentro para fora, né? Então, tudo que acontece nesse momento na humanidade e principalmente agora na região sul, por conta das ondas austrais, tudo que acontece aqui tem o objetivo de nos levar para uma transição planetária. Mas, de novo, quando as pessoas entram no medo, se desesperam, acaba que essa, esse movimento
de transição ele acaba sendo afetado um pouco e as linhas de tempo também são alteradas. Então, a gente vai ter aqueles pontos de convergência nas linhas de tempo, onde vão acontecer modificações dessas linhas de tempo. E foi nos pedido para que a gente apoie esse movimento, que é um movimento planetário de reafirmação da linha de tempo crística. O que é isso, né? É aquela linha de tempo onde o máximo de pessoas possível vai seguir, vamos dizer assim, o ofício do Cristo, o ofício de autotransformação para estarmos todos juntos na transição planetária. Lembram que a transição planetária, na verdade, o espírito da Terra já foi, né? Já está em quinta dimensão. O planeta ainda está em transição e os últimos ainda, o que está demorando mais ainda é a consciência humana, que precisa fazer essa transição. Então, nós ainda precisamos de muitas pessoas entrando no equilíbrio para fazer essa transição. E a ideia é que a gente possa se unir, porque toda vez que a gente se une em grandes grupos, claro, o que vai fazer a diferença é o nível de consciência que esse grupo está, né? Quando nós temos um grupo que está alinhado, que está afinado com tudo isso, que tem o conhecimento sobre tudo que está acontecendo, não tudo, mas pelo menos a percepção do que está acontecendo, e, e a frequência já está mais alinhada com a quinta dimensão, então um grupo desse tipo é capaz de fazer mudanças grandes nessas linhas de tempo. E nós temos, por exemplo, dentro do sistema frequencial, nós temos muitas pessoas que são conectadas ao comando temporal, que é justamente o comando que lida com os registros akáshicos e as linhas de tempo desses registros akáshicos, tá? Então, as pessoas que são ligadas a esse comando, elas têm sim uma capacidade maior de determinação sobre as linhas de tempo à medida que elas vão lembrando quem elas são e vão se conectando de volta ao comando temporal, tá? E eu imagino, então, também que devam existir outras pessoas que nem saibam que são do comando temporal, mas que estão por aí também, em algum momento, tá bom? Então, a ideia aqui é a gente poder se concentrar, a gente poder co-criar, né, essa linha de tempo, onde o máximo de pessoas possível faça essa transição e de uma forma muito tranquila, uma forma muito benéfica para todos, tá bom? A gente vai ter sim alguns eventos grandes, como disse a Ilahana, né? Que esse movimento não pode mais ser separado, porque ele é um movimento natural da própria Terra, tá? A Terra ela está passando por transformações e ela vai passar por transformações, tá bom? Mas a gente pode escolher não estar na frente. Na frente no sentido de por onde esse movimento vai passar diretamente, né? Nós podemos escolher estar e sermos pessoas seguras, como já foi dito muitas vezes, né? Que não são lugares seguros, mas são pessoas seguras, né? Quem acompanhou a primeira e a segunda onda teve então a informação desses movimentos, tá? Eu vou dizer para vocês que seria bom assistir de novo a primeira onda, e tem lá o material, tudo, e a segunda onda também eu coloquei mais algumas informações. Então, quem não terminou de assistir, por favor, assista, tá bem interessante e traz essa questão, né, do que nós estamos passando. Nós tivemos agora a surpresa, foi falado, então, essa semana. E nós tivemos a surpresa, né, de termos aí o Israel bombardeando o Irã, né, agora, e isso levantando muito fortemente a chance de uma guerra iniciar, tá? Isso foi agora, foi ontem? Ontem, acho. Acho que foi ontem, né? Não sei se vocês estão acompanhando.
Foi dia 13. Dia 13, anteontem, então. E esse aumento muito grande das placas tectônicas e dos movimentos vulcânicos, né? Que está acontecendo bastante. A gente está vendo, teve mais dois vulcões grandes, né? Que entraram em erupção. Teve o Etna, depois mais dois, mais todos esses terremotos acontecendo em muitos lugares. E essa expressão massiva do Sol, né? Que ele está num ano de muito movimento. A gente sabe que são cíclicos, né? Mas nós estamos passando por um desses ciclos bem violentos. E ele mexe, sim, nessa questão das placas tectônicas, dos movimentos magnéticos da Terra, né? Então a gente vai sentir bastante isso. Mas como eu disse de novo, não são lugares seguros, mas sim pessoas seguras. E nós vamos orar por isso, então. Eu deixei para vocês, então, essa playlist que eu fiz para a gente começar a oração antes de começar o encontro, né? Para a gente ir se acalmando e se conectando. Então, eu deixei ali algumas afirmações da chama violeta, do Eu Sou. Deixei também as Ave-Marias, também deixei a oração de São Francisco de Assis, para a gente ir se inspirando nesse movimento que nós estamos aqui. Então, a gente vai começar esse movimento fazendo primeiro uma meditação. A primeira coisa que eu vou lembrar para vocês, no dia 31 de outubro, houve uma grande intervenção de Nossa Senhora. E a gente fez um movimento, né, no dia 30, um dia anterior, a gente fez um grande movimento e teve essa intervenção, né, de Nossa Senhora para que a gente possa ter mais suavidade nesses processos, né, para que a gente possa se sentir mais seguro, para que a gente possa estar mais em segurança também. Então, Maria traz, né, o seu movimento de proteção, de cuidado, como grande mãe que ela é, né? E, e ela, então, é a principal orientadora desse movimento para a transição agora, nos últimos tempos, né? Nos nossos últimos tempos, antes da transição, antes da transição total, porque a gente inicia, né? Então, esse movimento, nós temos agora 2026, 2027. A transição ela ocorre depois de 2027, né? A gente não sabe em que momento ainda, mas as rupturas que a gente espera, né, da matéria, a mudança das leis, vamos colocar assim, da matéria, como já foi nos avisado, é depois de 2027, né? A gente já vê algumas manifestações disso, mas lá por 2027. Então agora eu vou pedir para vocês abrirem o coração de vocês, se colocarem bem conscientemente no lugar de vocês, para a gente entrar nessa ressonância agora. E a gente vai chamar aqui as egrégoras pró-transição planetária pelo ofício do Cristo. Então, nós vamos chamar aqui as 108 grandes mães da humanidade. Nós vamos chamar também pela nossa grande mãe, Maria, Kuan-Yin, Rovena, Mestra Nada. Nós vamos chamar pelo comando mariano ou pelo comando das Marianas, como nós chamamos. Nós vamos chamar pelo comando Santa Esmeralda, pelo comando Santa Ametista, por todas as pessoas, seres e consciências ligados ao sétimo raio do nosso instrutor Saint Germain. Nós vamos chamar também todas as pessoas ligadas ao sexto raio, que foi comando de Jesus por tanto tempo. Nós vamos chamar também o quinto, o quarto raio, o terceiro raio,
o segundo e o primeiro, com todos os seus mestres, com todas as suas consciências, anjos e arcanjos, Miguel, Metatron, Melquisedeque, para que todos esses seres olhem agora para esse momento e para esse lugar onde nós estamos. E nós nos conectamos então a essa grande egrégora, os xamãs cósmicos, Ilahana, para que todos estejam presentes e unificados numa só intenção. E nós ancoramos essas presenças e essas consciências aqui na Terra. Nós somos os pilares que trazem e ancoram essas consciências para que o desejo dessas consciências possa permanecer no nosso ambiente, no nosso local. Então, nos conectamos de coração a essa grande egrégora. E neste momento nós reafirmamos o nosso desejo de seguir o ofício do Cristo. Nós reafirmamos o nosso desejo de seguir o ofício do Cristo. Nós reafirmamos o nosso desejo de seguir o ofício do Cristo. E nós reafirmamos o nosso desejo de orientar, de convergir todas as linhas de tempo para a linha de tempo crística, para que ela seja a linha dominante, a que se manifesta e que faz essa transição convergir para o máximo de pessoas possível, com consciência transformada e desperta, para que esse despertar possa acontecer e para que possamos estarmos todos presentes nessa linha de tempo, com nossa máxima e plena presença eu sou, com nossa consciência ativa e desperta, nós reafirmamos: eu sou o eu sou. E vamos nos conectando agora cada vez mais profundamente, criando raízes na terra de quinta dimensão, criando raízes em Gaia de quinta dimensão, pedindo para que possa ser feito desta forma. Pedimos mais uma vez para Sananda e sua mãe Maria, que nos acolham, que nos recebam, que olhem por nós. Nós pedimos a essa egrégora inteira a intervenção pela linha de tempo crística, inspirem, vão se conectando cada vez mais fortemente, tragam a presença totalmente para esse lugar.
Agora, nós vamos fazer uma série de orações da Ave Maria que está aqui nos comentários do chat. Nós vamos rezar essa Ave Maria 12 vezes, com o máximo da nossa fé, com o máximo da nossa confiança de que estamos agora sendo atendidos, acolhidos no coração dessa grande mãe. Vamos iniciar então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações contrárias ao plano imaculado do amor divino, em nossos nomes, nesse mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações contrárias ao plano imaculado do amor divino, em nossos nomes, nesse mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações contrárias ao plano imaculado do amor divino, em nossos nomes, nesse mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre todas as ações contrárias ao plano imaculado do amor divino, em nossos nomes, nesse mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre todas as ações contrárias ao plano imaculado do amor divino, em nossos nomes, neste mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre todas as ações contrárias ao plano imaculado do amor divino, em nossos nomes nesse mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre todas as ações contrárias ao plano imaculado do amor divino, em nossos nomes, nesse mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações contrárias ao plano imaculado do amor divino, em nossos nomes, nesse mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre todas as ações contrárias ao plano imaculado do amor divino, em nossos nomes, nesse mundo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre todas as ações contrárias ao plano imaculado do amor divino, em nossos nomes, nesse mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre todas as ações contrárias ao plano imaculado do amor divino, em nossos nomes, nesse mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa vitória, sobre todas as ações contrárias ao plano imaculado do amor divino, em nossos nomes, nesse mundo. Amém, amém e amém. Inspira profundamente. Traz agora a percepção dessa oração, desse pedido, dessa conexão com Maria, dessa conexão com essa grande mãe que nos acolhe. Vai se conectando agora ainda mais, vai se percebendo. Inspira. Agora a gente vai rezar também 12 vezes o Pai Nosso. E eu quero colocar algumas coisas aqui, né? É, Quando a gente reza o Pai Nosso, né, nós temos ali, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quando a gente fala assim na terra como no céu, quando a gente fala, né, de trazer esse reino, né, que a vontade de Deus seja feita, de trazer esse reino para a terra, nós estamos falando do plano divino de Deus sobre a terra, tá? É isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos dizendo ali. E entender isso é importante. Entender também, e isso foi uma postagem que eu vi, achei bem interessante, é perdoai-nos, né? Porque não é perdoar os nossos pecados, é perdoar quem nós somos quando nós pecamos. É perdoar o ser que eu me torno quando eu peco, quando eu faço algo que ofende esse plano divino, né? E qualquer coisa que a gente faz não é sobre punição, não é sobre se Deus vai nos permitir algo ou não por causa daquilo que a gente fez, mas é quem é essa pessoa que eu me torno quando eu sou dessa forma, quando ainda dentro de mim existem tantas eh, sombras. Isso significa uma coisa: quem vai nos tirar daqui somos nós mesmos. E de que forma, né? Alcançando esse status de filhos e filhas de Deus, né? E nos vendo dessa forma. Então, purificados, reordenados, reorganizados por dentro e purificados.
na nossa essência, na nossa energia, no nosso corpo, de todas as formas. Quando nós conseguimos, então, fazer esse processo de purificação e de limpeza, né, interna, de reorganização de quem nós somos, nós começamos a nos tornar quem nós devemos ser para essa transição. E enquanto nós não nos tornarmos quem nós precisamos ser, a gente não faz a transição. Não é sobre nos salvarem, não é sobre Jesus voltar para a Terra para nos salvar. É sobre a gente olhar para o que ele fez e conseguiu fazer e se puxar o máximo e nos afirmarmos o máximo dentro desse que é o ofício do Cristo, né? Então, quando a gente faz esse esforço, a gente acaba seguindo aquilo que é para nós, o nosso plano divino, né? Então, não é sobre salvação, não é sobre punição, é sobre quem nós somos. E a gente tem que ter isso sempre muito consciente. Então, quando a gente faz essa oração, né, do Pai Nosso, a gente tem que lembrar do que nós estamos querendo dizer aqui, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje não quer dizer para eles nos dar todo o pão do mundo, todos, né, para todos os dias. Não, ele vai nos dar aquilo que nós precisamos hoje. E esse pão, ele pode ser uma lição, ele pode ser um aprendizado, ele pode ser uma experiência de vida, ele pode ser, sim, também material, e ele pode ser energético, ele pode ser uma nutrição para o nosso corpo, tá bom? Vamos fazer então essa oração do Pai Nosso 12 vezes. E de novo eu peço para vocês se conectem agora, porque essa é a oração para o Pai, para o Criador primordial, aquele que tudo fez, para que a gente possa se reconectar com essa consciência, com essa origem divina. Deem uma olhada, gente, para que a gente possa fazer essa versão que está ali. Elas são versões atualizadas para o momento da transição, tá? Ok. Vamos lá? Vamos fazer esse Pai Nosso, então? 12 vezes também, assim como nós fizemos, porque 12 é uma vibração única, tá? É, apareceu para a gente fazer 12 vezes, tá? Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, que estais em todos os universos, santificado e glorificado são os seus nomes sagrados. Venha a nós o seu reino de amor e paz. Purificai os nossos corpos para que possamos ancorar a sua luz e amor. Libertai-nos de nossas limitações e tirai os véus que cobrem os nossos olhos, para que possamos praticar o perdão a todas as situações da nossa existência, passado e presente. Amém. Pai nosso que estais em todos os universos, santificado e glorificado são seus nomes, seus sagrados nomes. Venha a nós o seu reino de paz, de amor e paz, purificai os nossos corpos, para que possamos ancorar a sua luz e amor. Libertai-nos das nossas limitações e tirai os véus que cobrem os nossos olhos, para que possamos praticar o perdão a todas as situações da nossa existência, passado e presente. Pai nosso que estais em todos os universos, santificado e glorificado são seus os nomes, são seus os sagrados nomes. Venha a nós o seu reino de amor e paz. Purificai os nossos corpos para que possamos ancorar a sua luz e amor. Libertai-nos
das nossas limitações e tirai os véus que cobrem os nossos olhos, para que possamos praticar o perdão a todas as situações da nossa existência, passado e presente. Pai nosso, que estais em todos os universos, santificado e glorificado são os sagrados nomes. Venha a nós o seu reino de amor e paz. Purificai os nossos corpos para que possamos ancorar a sua luz e amor. Libertai-nos das nossas limitações e tirai os véus que cobrem os nossos olhos, para que possamos praticar o perdão e todas as situações da nossa existência, passado e presente. Amém. Pai nosso, que estais em todos os universos, santificado e glorificado são os seus sagrados nomes. Venha a nós o seu reino de amor e paz. Purificai os nossos corpos para que possamos ancorar a sua luz e amor. Libertai-nos das nossas limitações e tirai os véus que cobrem os nossos olhos para que possamos praticar o perdão a todas as situações da nossa existência, passado e presente. Pai nosso que estais em todos os universos, santificado e glorificado são seus sagrados nomes. Venha a nós o seu reino de amor e paz. Purificai os nossos corpos para que possamos ancorar a sua luz e amor. Libertai-nos de nossas limitações e tirai os véus que cobrem os nossos olhos, para que possamos praticar o perdão e todas as situações da nossa existência, passado e presente. Amém. Pai nosso, que estais em todos os universos, santificado e glorificado são os seus nomes sagrados. Venha a nós o seu reino de amor e paz. Purificai os nossos corpos para que possamos ancorar a sua luz e amor. Libertai-nos de nossas limitações e tirai os véus que cobrem os nossos olhos, para que possamos praticar o perdão e a todas as situações da nossa existência, passado e presente. Amém. Pai nosso, que estais em todos os universos, santificado e glorificado são os seus nomes sagrados. Venha a nós o seu reino de amor e paz. Purificai os nossos corpos para que possamos ancorar a sua luz e amor. Libertai-nos das nossas limitações e tirai os véus que cobrem os nossos olhos, para que possamos praticar o perdão a todas as situações da nossa existência, passado e presente. Amém. Pai nosso que estais em todos os universos, santificado e glorificado são os seus sagrados nomes. Venha a nós o seu reino de amor e paz. Purificai os nossos corpos para que possamos ancorar a sua luz e amor. Libertai-nos das nossas limitações e tirai os véus que cobrem os nossos olhos, para que possamos praticar o perdão a todas as situações da nossa existência, passado e presente. Amém. Pai nosso que estais em todos os universos, santificado e glorificado são os teus nomes, sagrados nomes. Vem a nós o seu reino de amor e paz. Purificai os nossos corpos para que possamos ancorar a sua luz e amor. Libertai-nos das nossas limitações e tirai os véus que cobrem os nossos olhos, para que possamos praticar o perdão e a todas as situações da nossa existência, passado e presente. Amém. Pai nosso que estais em todos os universos, santificado e glorificado são os seus sagrados nomes. Vem a nós o seu reino de amor e paz. Purificai os nossos corpos para que possamos ancorar a sua luz e amor. Libertai-nos das nossas limitações e tirais os véus que cobrem os nossos olhos, para que possamos praticar o perdão a todas as situações da nossa existência, passado e presente. Amém.
Pai nosso que estais em todos os universos, santificado e glorificado são os sagrados nomes. Venha a nós o seu reino de amor e paz. Purificai os nossos corpos para que possamos ancorar a sua luz e amor. Libertai-nos das nossas limitações e tirai os véus que cobrem os nossos olhos, para que possamos praticar o perdão a todas as situações da nossa existência, passado e presente. Amém, amém, amém e amém. Puxe uma respiração bem profunda, vão reafirmando de novo essa conexão com o nosso Criador, para que o plano divino seja trazido para a Terra, para que essa transição seja segura. Vamos ancorando essa presença através do nosso pilar de luz, essa consciência, e ancorando. Agora, a gente vai fazer uma visualização. E essa visualização, ela traz as 8 ondas austrais, as 8 ondas de ascensão. E eu vou pedir então para vocês ficarem de olhos fechados, visualizarem o planeta Terra flutuando no cosmos, né? Atrás de nós, bem longe, bem distante, o Sol, como uma estrela muito brilhante. E o nosso planeta flutuando. E comece a visualizar então uma onda violeta que surge nos polos sul e que vai subindo por todo o planeta, subindo através dos trópicos e vai atravessando todo o planeta. Essa é a primeira onda. Ela vai trabalhar as questões de sobrevivência, trouxe já algumas transformações, vai mexer com a nossa necessidade de sobreviver. Depois começa uma segunda onda. Essa também trabalha a nossa necessidade de sobreviver, mas a nossa necessidade de sobreviver através dos outros, das nossas relações, a nossa necessidade de receber amor. Então, ele vai trabalhando os apegos e ela vai transformando todo o planeta, queimando e transmutando, queimando e transmutando, queimando e transmutando. Depois nós temos a terceira onda, que vai trabalhar o reino das emoções, dentro do umbral, dentro do astral. Depois, essa onda sobe através de todo o planeta, queimando e transmutando, queimando e transmutando, queimando e transmutando. Que isso seja feito com segurança. Isso é futuro. A terceira onda ainda não chegou. Então, nós estamos olhando agora para o futuro. Depois da terceira onda vem a quarta onda, que vai trabalhar transtornos mentais, desequilíbrios mentais, que vai trabalhar obsessões, que vai trabalhar as hipnoses do dia a dia, que vai colocar a nossa mente, o nosso pensar num outro patamar, vai libertar a nossa capacidade de pensar.
Depois vem a quinta onda. A quinta onda vai nos conectar ao nosso propósito de alma. Ela já está num plano bem mais elevado. Já quase tudo aquilo que nós tínhamos ainda de desequilíbrios vão sendo liberados. E ele vai trazendo essa conexão com a nossa alma, com o nosso propósito, mas também vai libertando dos acordos espirituais, dos contratos, dos karmas. Em seguida, nós vemos uma sexta onda também envolvendo o planeta. Essa onda vai trabalhar com a nossa cocriação, a nossa expressão, a nossa capacidade de manifestação vão sendo liberados por essa onda. E aí nós temos uma sétima onda que vai trabalhar conexões mais profundas do nosso despertar espiritual, quando nós começamos verdadeiramente a lembrar quem somos, nossas origens, nossas conexões. E por fim, a oitava onda, que é a onda de ascensão, que é a onda da transição, que vai nos reconectar ao nosso eu sou de forma profunda, liberando a nossa consciência espiritual a ser a única consciência que atua no nosso corpo físico. Vamos visualizando então essas 8 ondas atravessando todo o planeta, subindo em direção ao Polo Norte, limpando, transmutando. E vamos pedir então que esse movimento das 8 ondas nos traga paz, nos traga força, nos traga coragem, que a chama violeta possa realizar esse processo de transmutação em todas as consciências planetárias. Ok. Puxa uma respiração bem profunda. Todo mundo bem? Alguém gostaria de acrescentar? Esse é o momento agora que eu abro para que vocês possam fazer o pedido direto para a egrégora. Trazer aqui aquilo que vocês acham que é necessário para esse momento. Pedir, agradecer, enfim. Qual a mensagem, vocês gostariam de reafirmar aqui? Reafirmando essa linha de tempo crística. Carol, pode abrir teu áudio. E eu gostaria de reafirmar a necessidade de olhar com carinho, com amor e com respeito para todos os seres não humanos, né, para toda a natureza, para que ela resista até que as ondas todas tenham acontecido, né? E que muita gente neste momento desperte para a necessidade de cuidar dos seres não humanos, né, que estão aí já em alguns sentidos à nossa frente, mas ainda, né, mas vivendo entre nós e ainda sofrendo com as nossas mazelas, né? Então que mais pessoas despertem para isso, para sustentar essas vidas, né, para cuidar, proteger essas vidas, para que também esses seres possam continuar com a sua missão junto de nós,
com menos sofrimento, né? Com mais amor, muito mais amor. Concordo plenamente. Mas alguém gostaria de colocar seus pedidos? O que eu percebi muito é depois dessa sexta onda, é que vem daí o momento da reconstrução, né? Que vem a parte melhor, assim. Vai ser forte também, mas é diferente das primeiras, né? As primeiras ondas, elas vão trabalhar muito as faltas, vão trabalhar muito essa parte, né? As outras já começam num movimento mais de reconstrução, e eu acho importante a gente saber disso também, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Esther, por favor. Então, aproveitando que você também falou das demais ondas, né? Eu também, maravilhoso fazer todo esse movimento em egrégora juntas. E eu senti ah, a importância e o tamanho de cada uma das demais ondas como um grande compromisso e que vai ser importante, e é um desafio e vai ser também bastante realizador. Então, por isso eu queria agradecer toda a egrégora, toda a nossa caminhada, que a gente possa olhar para trás e ver o quanto nós construímos, o quanto nós crescemos, evoluímos, e continuar pedindo a toda a egrégora que a gente possa cada vez mais se apossar da nossa maestria e entender a força que nós temos individualmente e que todo esse movimento que nós estamos fazendo juntas, ele pode ser feito o dia todo individualmente, não só quando a gente se reúne, né? Então, eu sinto que, de falar, que é muito importante que a gente não espere se unir para fazer esses movimentos, que a gente reconheça o tamanho do Cristo que temos em nós, o quanto nós somos preparadas, né, acreditamos e entendemos que podemos fazer a diferença somente no único pensamento. Uhum. Não deixar de acompanhar as notícias, mas ser neutra, porque realmente eu sinto o peso do momento, mas quando a gente olha para a situação com neutralidade, mas com compaixão e força para transmutar aquilo, faz uma diferença imensa. Então, eu peço novamente para a egrégora, agradecendo a tudo que ela pode nos dar, nos suprir, que ela fez com que nós crescemos, com que nós nos ficamos unidas e tudo que nós estamos fazendo, e que ela continue nos dando ferramentas, dando a grandiosidade, fazendo com que nós possamos reconhecer o que nós temos dentro de nós, a diferença que nós podemos fazer. Então, era só agradecer por tudo que nós já fizemos e continuar pedindo para que a gente cresça, amadureça e entenda a diferença que nós podemos fazer individualmente, porque nós somos um, mas nós somos o todo também. E uma parte de um faz a mesma coisa que o todo, É verdade. né? Então, era só isso. Obrigada, Esther. Eunice, Ah, um grande momento, né? Uma grande chamada para um grande chamado e que nós estejamos fortalecidos, fortalecidas, com o coração aberto, atento, disponível para poder fazer parte desse grande momento, dessa transição, que possamos fazer mais e mais. E a cada dia que a gente estiver mais disponível, a gente vai crescendo na graça. E é esse momento que a gente vai poder servir numa reconstrução de toda a natureza, para as pessoas que estão à nossa volta, talvez nossa família, nossa rua, e abrir o nosso coração para estender, né, para as pessoas. Eu acho sim, que
essa chamada foi maravilhosa. Quero participar de todas as outras, abrir o coração para levar, né? Foi muito bom. Que bom. Obrigada, Eunice. Muito bem. Agora, tem mais gente. Carol. Só dentro disso que a Esther falou, eu tenho pensado, quando eu penso em linha de tempo crística, né, eu fiquei pensando, crístico, a gente associa a Jesus, né? E claro, a gente entende que Jesus é o comandante, né? Jesus e Maria estão à frente, mas se trata dos Cristos que todos nós também somos, né? Se trata Sim, também nosso caminho. do nosso caminho crístico, né? Então, se trata de nós colocarmos a nossa consciência crística a serviço e se somando, né? Então, a linha de tempo crística. Aí eu fiquei pensando, então, para implantar a linha de tempo crística, a gente precisa se colocar, né, dentro da nossa consciência crística, trazer a nossa própria consciência para cá, né? Porque a gente tende a sempre achar que não, eu tenho que trazer Jesus também, mas sou Sim. eu sou aqui, né? É. Então, eu só lembrei desse aspecto que eu acho bem importante e que aí, nesse sentido, o individual não é só o indivíduo, né? O individual Não. somos nós, porque essa amorosidade que a gente sente aqui também é a amorosidade dos nossos vínculos, né? Que a gente vai construindo aqui entre nós. Então, também só para dizer assim que a gente assumir a responsabilidade também é a gente oferecer uma palavrinha, assim, né? Um coraçãozinho, assim, nesses momentos, né? Sim, perfeito. A Tônia diz, como sempre, eu só vim para chorar. Muito bom. Obrigada, Carol. Heloísa. O chamado foi muito grande, né? Da Mãe Maria, de tudo. E eu gosto sempre estar junto com o grupo, né? Que Sim. aí tem a força maior. Eu, assim, só é para falar mesmo, para agradecer, entendeu? Porque foi muitas bênçãos que eu recebi. Eu fiz a nossa caminhada, a minha caminhada, e pedi realmente que a luz crística, né? A linha do tempo crística, ela prevaleça, né? E que a nova terra, nova Jerusalém, né? Ela também venha. A gente sabe que um monte de coisa vai acontecer, mas como você falou, não é lugares seguros, são pessoas seguras. Então, o que eu pediria, entendeu? É que eu e todos, né, nós, tenhamos, como a Josi sempre fala, é um amor que a gente Hum, vai ter que fazer, né? A que a gente tenha muito amor, né? Eu falo compaixão, solidariedade, que eu acho que vai precisar muito. E o que eu peço muito é que eu esteja apta, entendeu? Para poder ajudar aquele que vier ajudar. Então, que eu esteja apta, somente isso, entendeu? Que todos nós, né? E é como eu falo, todos nós somos um só, né? Então, vamos olhar o nosso irmão como se fosse um fractal nosso, né? Uma parte nossa, né? Certo? sim, Então é perfeito. isso. É mais para agradecer mesmo. Você chame mais vezes a gente. Nós estamos aqui. Nós somos fiéis escudeiros. Obrigada, Tá? Heloísa. Primeiramente, eu queria agradecer, né, sempre a oportunidade de estar aqui, de estar reunida com vocês, aprendendo a abrir o coração cada vez mais, né? Peço à egrégora que nos sustente, né, com a vontade divina e fortalecendo esse propósito, né, de transformação interna e de todos. E queria compartilhar com vocês que durante a nossa oração, eu percebia como cada um de nós, como luzes, né, douradas, subindo, e a gente amparado assim por essa egrégora em vários níveis. Eu entendo assim que a nossa oração ia subindo ah, em vários níveis e ia se estreitando, né? Hum, Era círculos
mas que formavam como uma pirâmide até o fim. Então, eu entendo que lá Isso, no ponto final é aquele sol, né, que é tão falado, mas ali era a criação, o criador, né, recebendo sim, tudo isso. E eu senti muito a presença do amparo espiritual. E dentro de mim, assim, isso me fortaleceu muito no sentido de o quanto eu consegui, né, para eu poder presenciar isso, a força e a importância que tem a nossa união e até a nossa oração individual, né? é Só que de uma verdade. forma, hoje, pela primeira vez, né, eu tive a oportunidade de estar presente verdadeiramente, assim, nesse processo. Então, eu sou muito grata a tudo isso, grata à egrégora, e que a gente esteja pronto, né, a estar abrindo o nosso cardíaco, o nosso coração, nos colocar disponível para todo esse processo. Que venham as Sim, transformações, né, que são tão ótimo. importantes para todos nós. Sim, Thank you. perfeito. Obrigada, Grace. Tudo bem. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou botar ali para vocês 10 afirmações para reforçar a fé. Por quê? Porque, querendo ou não, às vezes a gente passa por momentos de provação na vida e parece que a nossa fé ela dá uma sacudida, tá? E mas eu coloco ali esses 10 decretos, eles fazem parte de um e-book que se chama 150 Decretos do Eu Sou, né? Que faz parte do Alma Gêmeas, eu acho, do workshop que a gente fez, né? Era um dos e-books que eu coloquei lá. E tem 150 decretos, cada um para um tipo de coisa. Eu peguei esse que é a reafirmação da nossa fé, né? Porque quando a gente tem fé, aquela história de que a fé move montanhas, né? Aqui também, tá? A fé vai mover literalmente montanhas no nosso caminhar aqui, tá? Então vamos fazer essas 10 que eu coloquei ali, para a gente fazer também esse encerramento aqui para nós, né? Mas vamos fazer primeiro esse olhar, né? Porque o que que a gente precisa, né? Lá para o pessoal da segunda onda, da primeira e da segunda onda, eu coloquei as perguntas, 31 perguntas para o Eu Sou, que é para fazer durante um mês, né? Toda noite uma pergunta para o Eu Sou, para que o Eu Sou nos traga e nos responda. Cada vez que a gente faz uma pergunta para o Eu Sou, cada vez que a gente decreta algo dizendo Eu sou, né? Nós estamos trazendo essa consciência Eu Sou. Nós estamos nos conectando e trazendo essa consciência Eu Sou. Então, aqui também, essa é a ideia da gente poder afirmar a nossa fé, né? Reforçar e afirmar a nossa fé, tá bom? Então, vamos lá. Vou pedir para vocês olharem, acessarem, né, esses. E a gente vai fazer e vai fazendo as respirações entre cada uma desses decretos, tá? Então vamos lá. Comecem respirando profundamente. Comecem visualizando o pilar de luz que nos conecta a esse grande sol que é o nosso Eu Sou. Visualiza esse pilar de luz desde o centro da Terra até a sétima dimensão, onde está o nosso Eu Sou. E aí você vai se dirigir para esse eu sou, como se a sua consciência subisse por esse pilar de luz e se conectasse firmemente à consciência eu sou. E você vai dizer assim: eu sou guiada pela sabedoria divina em cada passo que eu dou. Eu sou guiada pela sabedoria divina em cada passo que eu dou. Eu sou guiada pela sabedoria divina em cada passo que eu dou. Inspira, sente essa sabedoria divina, sente o seu sou te guiando nas tuas escolhas. Dá permissão para o sou te guiar, para essa sabedoria fazer parte de ti, do teu corpo físico, do teu dia a dia.
Permita que o eu sou agora assuma o seu corpo, o seu cérebro, a sua mente. Inspira e sente a fé começar a borbulhar dentro do teu coração, dentro do teu chakra cardíaco. Segundo decreto. Eu sou abençoada e protegida pela presença divina em todos os momentos. Eu sou abençoada e protegida pela presença divina em todos os momentos. Eu sou abençoada e protegida pela presença divina em todos os momentos. Inspira, absorve isso, sente que o eu sou devolve para ti consciência, sente que o eu sou envolve o teu corpo nessa consciência, trazendo proteção, trazendo autoconsciência, trazendo percepção do lugar aonde você tem que estar em todos os momentos. Quando você precisa ficar e quando você precisa sair. Quando você precisa se movimentar e quando você precisa parar apenas. Inspira, absorve isso. Número 3, terceiro decreto. Eu sou um canal de amor e luz divina neste mundo. Inspira. Eu sou um canal de amor e luz divina nesse mundo. Visualize então uma luz rosa que vem do eu sou e desce pelo teu pilar de luz. Conecta com teu chakra cardíaco, expande amor em todas as direções. Inspira e expande amor e luz divina em todas as direções para esse mundo. Decreto número 4. Eu sou forte na minha fé e nada pode abalar o meu espírito. Eu sou forte na minha fé e nada pode abalar o meu espírito. Eu sou forte na minha fé e nada pode abalar o meu espírito. Inspira, sente agora a tua aura expandindo, sente o teu cardíaco expandindo. Inspira. Quinto decreto. Eu sou grata pelas infinitas bênçãos que continuamente recebo. Eu sou grata pelas infinitas bênçãos que continuamente recebo. Eu sou grata pelas infinitas bênçãos que continuamente eu recebo. Inspira, absorve isso, absorve dentro de ti, dentro da tua aura, dentro do teu chakra cardíaco, vai se transformando, vai recebendo e percebendo o quão merecedor você é de todas essas bênçãos. Aceita, aceita porque presente a gente aceita. Sexto decreto. Eu sou capaz de ver a mão de Deus em todos os aspectos da minha vida. Eu sou capaz de ver
a mão de Deus em todos os aspectos da minha vida. Eu sou capaz de ver a mão de Deus em todos os aspectos da minha vida. Inspira, observa, aceita. Sétimo decreto. Eu sou aberta e receptiva aos milagres que me cercam. Eu sou aberta e receptiva aos milagres que me cercam. Eu sou aberta e receptiva aos milagres que me cercam. Inspira, absorve. Decreto número 8. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou fé, eu estou alinhada com o divino. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou fé. Eu estou alinhada com o divino. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou fé. Eu estou alinhada com o divino. Inspira, absorve. Sente agora a tua conexão com o eu sou mais forte, maior. A tua conexão com o centro da Terra também sendo intensificada. Nono decreto. Eu sou merecedora de uma vida plena de fé, esperança e amor. Eu sou merecedora de uma vida plena de fé, esperança e amor. Eu sou merecedora de uma vida plena de fé, esperança e amor. Inspira, recebe, aceita, mereça, sinta-se merecendo. Inspira, se conecta. 10º decreto. Eu sou eternamente conectada à fonte divina que sustenta e enriquece minha vida. Eu sou eternamente conectada à fonte divina que sustenta e enriquece minha vida. Eu sou eternamente conectada à fonte divina que sustenta e enriquece minha vida. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Ok? No primeiro momento, eu vou pedir aqui desculpas ao Oscar, porque eu falei tudo no feminino, mas, né, como só tem ele de homem, eu dei preferência hoje pro feminino. Então, eu falei tudo no feminino. Oscar, desculpe, mas não deu para fazer os dois, tá bom? Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
sobre o que nós estamos passando? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu perguntaria sobre as linhas de tempo, Karen. O que tu tem acessado? Tem algumas coisas. Houve uma ruptura de uma linha de tempo. E recentemente, é como se nós estivéssemos indo numa linha de tempo e ela fosse rompida e a gente deslizasse para uma linha paralela, né? Como se hoje nós não estivéssemos na linha original, né? Por isso essa necessidade, e já teve, né, esses acontecimentos, mas essa necessidade grande da gente reafirmar a linha de tempo crística, né? Que, que é uma escolha, né? Uma escolha nossa. Trilhar o ofício do Cristo, fazer aquilo que o Cristo fez para que a gente possa chegar onde ele chegou. Essa é a nossa ideia. E a transição planetária, ela vai nos colocar muito próximo a isso, né? Claro que nem nos comparamos ainda, mas quando ele diz, né, vós sois deuses, né? Nós precisamos pensar sobre isso, porque nós somos filhos de Deus, sim, né? Nós somos criados com um DNA chamado DNA Elohim, e esse DNA Elohim faz com que a gente passe por toda essa transformação. Mas como aparece lá naquele videozinho que tem lá no curso de registros, né, The Egg, que ele pergunta para Deus assim: então eu sou um Deus? E Deus responde para ele: não, você é apenas um feto. Ele fala, né, que ele vai se tornar um Deus, né? Mas que precisa trilhar um caminho. E é isso que é o ofício do Cristo. O ofício do Cristo é trilhar esse caminho para voltar para a nossa consciência divina, para que a gente possa em algum momento, obviamente que isso não é amanhã, não é daqui a milhares de anos, é muito depois, mas para que a gente possa retornar, né, para a nossa origem, fazer as ascensões, são 3 ascensões que a gente precisa para poder chegar próximos, né, desse todo, e aí se fundir ao todo, né? Mas até lá, nós precisamos reconstruir essas linhas de tempo que estão caóticas, né? Há um problema pela frente, né? Que é essa ameaça atômica, né? A espiritualidade nos disse que não haveria uma guerra atômica, mas o pessoal daqui está bem com bastante vontade de fazer, né? Então, se a gente continua seguindo por uma linha de tempo alternativa, a possibilidade de uma guerra atômica surgir é grande porque nós estamos numa linha de tempo que não era original, onde essa guerra não aconteceria, né? Então, por isso que a gente precisa fazer essas intenções, sempre reafirmar todos os dias, o dia todo, que nós queremos estar na linha de tempo crística, ok? É uma determinação, né? E futuramente, então, para 2026, 2027, vai ter de novo, vai ser bastante mexido nas linhas de tempo, tá? 2026 tem a tal da convergência de novo. Então, a gente tem bastante mudanças aí relacionadas à linha de tempo. O que vai acontecer exatamente, a gente não sabe ainda, mas elas estão se movimentando, né? A gente está indo nessa direção de fazer essas mudanças. É mais ou menos isso que eu tenho. Não tenho mais muita informação sobre isso, tá bom? Mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber, eu entendi, Karen, que tu falou com relação a essa estar fora daquela linha de tempo, de ter tido aqueles desvios. Eu recordo que há um ano atrás foi colocada numa vivência espiritual no plano divino com as egrégoras, do qual eu também participava ali, né, como em consciência, vamos dizer assim, e foi colocado isso, e como seria se houvesse a guerra. Aí um dos mestres, mentores, que se colocou, não lembro bem quem era, mas eu que estava conduzindo a reunião com todo o povo que estava ali, eu digo, se é um povo, vai ficar mais assim, né? Mas as egrégoras de vários outros irmãos que estavam lá naquela reunião, que ele colocou, se chegasse a ter um movimento de guerra, haveria a mão do Criador. E aí sim, ele colocaria a mão.
Então, até onde estava na mão de Cristo cósmico, estaria na mão de Cristo cósmico, ele só agiria diante dessa possibilidade. Me Uhum. chama a atenção porque eu senti essa questão da onda que espiritualmente eu senti, eu fiquei motivo de te procurar e querer falar contigo era sobre isso. Tu acabou de me esclarecer. Gratidão, tá bom? Perfeito, Cecília, Gra- obrigada. De Gratidão, verdade. gratidão, gratidão mesmo. Heloísa. Karen, eu tenho uma dúvida. É difícil entender muito essa linha de tempos, né? Que a Uhum. gente fala, eu escuto muito o Rodrigo também, aquelas coisas todas. É difícil, né? A gente não vai ficar só com uma linha, se a gente ficar com a linha crística, ou vai ter várias linhas, entendeu? E outra, porque sempre falo, como você mesmo afirma, que não é lugar, ai, como que é? Não é lugar certo, lugar Por seguro. seguro, é a pessoa. Pode acontecer se a gente, no momento, vamos supor, tinha alguma catástrofe, tem alguma coisa que está para acontecer, sei lá, flash solar, qualquer coisa, a gente ser levada para uma outra, sair da linha se não tiver certo, e ir para outra linha, porque eles falam que a gente não vai sentir os efeitos, aquelas coisas, a Sim, gente vai estar segura. Esse sim. seguro, às vezes eu sei que a gente pode estar no meio do caos, mas será que a gente não pode ser levada, passada para outra linha? Sim, acontece, tá? Assim, essa passagem de uma linha para outra, ela vem da média da nossa frequência. Nunca é uma frequência pontual. Por exemplo, assim, eu tô todos os dias bem com a frequência lá em cima. Aí, num dia específico, eu entro no meio, minha frequência cai. O meu lugar para estar não é definido por aquele momento específico, tá? Mas por uma média da minha frequência geral. Então, por isso a necessidade da gente ter esse cuidado todos os dias, né? Não adianta também na hora que acontece alguma coisa, agora eu vou elevar minha frequência, porque aí a média não vai ser lá em cima, a média vai ser aqui embaixo. Então a gente tem que ter esse cuidado sempre, né, com a nossa frequência, tá bom? Isso aí eu lembro um dia que eu estava com a frequência baixa, não lembro o motivo. Caiu assim, eu estava assim, eu acho que foi a aposta, alguma coisa assim. E eu falei para você, se acontecesse alguma coisa hoje, aí você falou isso para mim, entendeu? Que seria a média. Aí, sabe quando te dá assim aquele. Porque a gente Ai, não que bom. consegue manter 24 Ah, horas, né? Não ah, consegue. Aí quando você falou a média, aí eu falei, ai, que bom, porque a gente tem as nossas quedas, né? Como tem as nossas a gente alturas tem. também, né? Então a média seria bom. Então era isso aí, cara. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Heloísa. Oscar, Tudo bem, sou bendita entre as mulheres. bem, é isso mesmo. Karen, sobre essas mudanças físicas e energéticas que o planeta está passando, ela Uhum. estaria afetando também o umbral, os seres involutivos? Eles estariam, de certa forma, eu não digo ascensionar, mas mudando um pouco a frequência para elevar a consciência? Sim, sim. Então, tá acontecendo, tá, Oscar? Há um tempo atrás, eu acho que eu já falei isso, mas eu recebi a presença de Kuan Yin, e ela me leva para o umbral, me mostra o lugar, assim, como se eu estivesse no topo de uma montanha olhando para o vale, né? E ela diz, o umbral está quase vazio, né? Eles estão sendo retirados, tá? Porque à medida que a Terra ela passou recentemente, né? Ela entrou no umbral, ela fez toda a mudança dela da terceira para a quarta dimensão, então ela passa nas primeiras camadas do umbral e ela tá ali quase na última camada, querendo já sair, tá? Mas ela tá antes da barreira de frequência. E eu acho que ela sai, ela consegue passar depois de 2026, quando a barreira de frequências ela é rompida verdadeiramente e a Terra consegue subir a frequência, né? O planeta, eu falo do planeta, né? Então, o que que acontece? Com toda essa passagem, nós tivemos muita conexão com as emoções dos seres desencarnados, das pessoas desencarnadas, né?
porque nós estávamos passando por dentro disso. Então, nós passamos pelo umbral, depois nós passamos por um umbral um pouquinho mais alto, depois pelas colônias, né? Nós fomos subindo, né, dentro desse umbral. Então, a gente foi recebendo um pouco disso. E à medida que nós íamos nos conectando, eles também eram afetados, né? Então, eles foram muito afetados. Sim, muitos foram libertados, muitos, né? E o que que acontece, que é muito interessante aqui? Há muitos anos atrás, eu tive um sonho, vou botar entre aspas, né? Porque eu havia pedido para parar de fazer os resgates do umbral, porque era muito cansativo. E eu ia quase todas as noites. E eu acordava cansada, né? Porque é como se eu passasse a noite trabalhando. Como eu lembrava, né? Eu passava a noite como se fosse acordada, né? E aí eu pedi para São Germão, eu disse, olha, eu acho que está na hora de eu dar um passo à frente e eu gostaria de fazer outra coisa que não fosse resgatar pessoas no umbral, né? E eu fui colocada num lugar que era parecia uma aquelas escolas do Senac, assim, que campo- estação de férias, né, que tem as casinhas e tal. E eu fui colocada nesse lugar. Então, me vi várias noites indo para esses lugares. Em alguns momentos, eu estava dando aula, eu estava preparando pessoas que iriam desencarnar. E eram pessoas, algumas delas, que até eu conhecia, né? E algumas, inclusive, já desencarnaram depois disso. E uma dessas pessoas era uma senhora de idade, assim, ela estava perto dos 100 anos já. E eu conhecia muito ela, chamava ela de vó, adotei ela quase como minha avó. E ela dizia assim para mim, Karen, tu que conheces o outro lado, como é desencarnar? Como vai ser para mim desencarnar? Tu viu alguma coisa? Eu vou desencarnar? Ela perguntou, né? E eu disse para ela, não, eu não vi. Mas eu sabia que se ela estava ali fazendo aula é porque o momento dela estava próximo, né? E eu disse para ela assim, não fique preocupada, vai ser muito seguro. Primeira coisa, vai chegar um bote na sua porta. Não, daí eu disse assim para ela. Antigamente, quando acontecia o desencarne, chegava um bote na nossa porta, né? E o barqueiro nos levava até o outro lado do rio, eu dizia, né? Até o outro lado do rio, para que a gente entrasse, então, nas terras, né? Espirituais. Agora. Você vai receber um bote, mas ele não vai te levar para o outro lado, ele vai te levar para aquele navio. E eu apontava para ela, e eu abria a porta assim, e tinha aquele mar de nuvens, né, infinito assim. E lá adiante, muito longe, tinha um navio todo iluminado, e esse bote levaria ela até o navio, e eu ainda falava, né? Ali vocês esperarão por um bom tempo ainda, até que o navio esteja lotado. Quando esse navio estiver lotado, aí vocês irão para muito longe daqui. E o que que eu percebo desse sonho, enfim, né, que eu tive, que o processo da nossa morte mudou, porque até então nós morríamos e íamos para o umbral, para o astral médio, para o astral superior, dependendo do nosso nível de frequência, mas geralmente para o umbral. Geralmente nós saíamos da vida, né, direto para o umbral. E que agora essas pessoas, elas não estão mais indo para a quarta dimensão. Elas estão indo adiante, né? Esse navio que aparece ali é um lugar onde as pessoas vão ficar, as almas, né? Até que elas possam serem realocadas em um outro planeta. Então, o que está acontecendo nessa transição é que muitas dessas almas que já desencarnaram, elas não vão mais encarnar na Terra. Então, esse é um processo novo, né, que está acontecendo para essa época da transição. E então o umbral ele está esvaziando. Tem bastante coisa? Tem. Mas a gente tem que pensar, quando nós estávamos em 7 bilhões de pessoas na Terra, nós tínhamos em torno de 21 bilhões de pessoas no umbral. Eram 3 vezes mais. De lá para cá, 1 bilhão desceu. Então, ficaram
vamos lá, 20 bilhões, né, no umbral. Mas desses 20 bilhões, eu acredito que mais de 15 bilhões já foram embora. Então, nós estamos ali com alguns poucos bilhões de seres. Parece muito, e é muito, muitas almas, né? 5 bilhões de seres. É muita coisa ainda, mas é muito menos do que tinha antes, né? Quando a gente olha para o nosso sistema aqui, a gente começa a perceber que ele é um sistema bem complexo, né? São muitas almas, são muitos seres desencarnados, né? E que vão encarnar ou que vão sendo indo embora, né? Tá bom? Expliquei para você, Oscar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Senão a gente vai para o encerramento. Ok. Conseguem escutar a música? Conseguem escutar a minha voz junto? Ok. Essa é a oração de São Francisco. E ela é a reafirmação do nosso compromisso, né? Que a gente esteja aqui para trabalhar, para servir, para fazer esse movimento dar certo. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Seja você o pilar que eu na escuridão. onde houver Não tenha medo de ir no cemitério, nem em casa mal assombrada. Seja você a luz daquele lugar. Seja você o agente da luz, em qualquer lugar que você esteja. Abre teu coração, traz a tua presença para isso também. Vamos nos encaminhando para esse final de missão na Terra. Ainda tem muito tempo pela frente, mas estamos mais perto do objetivo. Jamais estivemos. E o nosso objetivo está chegando cada vez mais perto da gente. Que a gente possa ter coragem para fazer tudo o que a gente precisa fazer. Que a gente possa ter coragem de se movimentar pela Terra. Então nós dizemos sim para esse convite. Convite para nossa alma. Sim, eu digo sim. Eu aceito. Eu aceito ser pilar de luz sobre essa terra. Eu aceito me colocar nessa disposição. Vamos colocando nosso coração a essa disposição, vamos absorvendo toda a coragem que às vezes a gente perde, mas vamos trazê-la de volta agora. Vamos nos colocar a essa disposição. Assim como fizeram os mestres e estiveram já nesse lugar que nós estamos. Agora é a nossa vez de nos colocarmos à disposição.
Vamos lembrar que tem 12 cadeiras para ascensão sobrando, que pode ser um de nós, ou talvez 12 de nós. Vamos nos colocar a essa disposição, seguir o ofício do Cristo, para que possamos, assim como todos os Cristos que alcançaram esse status, fizeram, que a gente possa, nós também, realizarmos na Terra. Vou agradecer agora a presença de vocês, vou agradecer a todos esse momento especial, e eu espero que a gente possa voltar a se ver logo em breve. Vou deixar para vocês ali, tem gente que está pedindo o e-book e tal, tá dentro do curso. Eu vou deixar os links lá para vocês, se vocês quiserem, tá? Então, um beijo gigante no coração de vocês. Gratidão por vocês terem vindo, tá? Vou tirar uma foto de vocês. Se vocês puderem todos abrirem a câmera. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Faz um coraçãozinho para mim. Gratidão, gente. Obrigado mesmo por vocês terem aceitado o convite, tá? Fiquem lá no grupo, porque a gente vai fazer outras vigílias, tá? Eu não sei data ainda, tenho que me organizar para isso. Mas vamos fazendo esse movimento cada vez mais forte. Vamos se engajando cada vez mais, tá bom? Beijo no coração e até daqui a pouco.